Tá. Oi, gente, boa tarde para todo mundo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gustavo, eu sou analista de empreendedorismo e inovação da Fundação CERT e também sou gestor de relacionamento no Inovativa. E hoje eu e o André, que está aí por trás das câmeras, e a gente vai estar junto com vocês e junto do mentor Iago, realizando a mentoria coletiva sobre LGPD e vesting. As mentorias coletivas, como vocês já sabem, elas são atividades exclusivas para os participantes do Inovativa Brasil e do Inovativa de Impacto. E a nossa mentoria de hoje, ela faz parte da trilha de operação e tração, ou seja, ela é recomendada para as startups que estão nesses graus de maturidade. Mas, é claro também que essa mentoria recebe de braços abertos todas as startups que estão aí no grau de validação também. Então, as mentorias coletivas, só relembrando, elas são atividades opcionais não obrigatórias, mas a participação de vocês conta ponto para o processo de seleção das aprovadas para a fase de conexão, que é a etapa final do ciclo, né? Então, para que a gente possa acompanhar a presença de todos vocês que estão presentes aqui nessa quarta-feira, assistindo a mentoria, a gente pede para que vocês não esqueçam de se conectar ou fazer o login na plataforma da For Events, aqui onde vocês estão vendo esse evento, utilizando a conta pessoal de vocês. Dessa forma, a gente consegue verificar quem de fato participou da mentoria coletiva. Qualquer dúvida ou dificuldade de uso, vocês podem contatar a equipe do Inovativa pela aba de suporte que fica ali no painel superior, beleza? Qual que é a dinâmica aqui da nossa mentoria coletiva? A gente tem em torno de 45 minutos de apresentação para que o mentor passe o conteúdo e, posteriormente, a gente tem uns 30 minutos de perguntas e respostas, tá? Durante a apresentação, vocês já podem ir mandando as perguntas utilizando a ferramenta ao lado da tela, ao lado direito da tela de vocês, tem uma aba ali específica de perguntas, então é só clicar lá e mandar a pergunta ali, e daí a gente já vai registrando também as perguntas que vocês têm, e o mentor vai tá dedicando um tempinho para responder essas dúvidas e essas demandas, tá bom? Caso vocês concordem com outra pergunta que algum colega ou alguma pessoa já fez ali na aba de perguntas, e vocês acreditam que seja um bom questionamento, vocês podem votar na pergunta, clicando no coração ao lado dela. Dessa forma, as perguntas mais votadas, elas vão ser, digamos assim, colocadas em um ranking, e as mais votadas vão para cima, e aí a gente consegue estar dando prioridade para essas perguntas. Então, agora a gente vai conversar com o nosso mentor, Iago Oliveira, que é o mentor o mentor da nossa mentoria de hoje. O Iago, ele é sócio da Bocati Oliveira Advogados e ele é responsável pela área de M&A, inovação e startups da Be Innovation, né? Então, ele também é mestrando em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul e também tem um certificado em Propriedade Intelectual pela Road Intellectual Property Organization. Então, Iago, prazerzão te ter aqui conosco. Obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo aí para ajudar o desenvolvimento das startups do ecossistema de empreendedorismo inovador do Brasil. E então, o palco é todo teu e boa apresentação. Obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, obrigado, André, pelo apoio. É realmente uma felicidade estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco desse tema. O Inovativo é um programa que eu faço parte desde 2019, admiro muito, né, todos os projetos aí do programa, realmente um destaque aí na área de inovação do nosso país. Como foi comentado pelo Gustavo, né, a propósito hoje a gente falar um pouco sobre dois temas que são muito importantes para as empresas que estão aí operando no mercado, principalmente aquelas empresas que têm, de alguma forma, uma atuação aí voltada às áreas de inovação e tecnologia. Temas que são autônomos, né, a LGPD voltado um pouco mais para a proteção de dados, e o vesting, que acaba sendo um mecanismo de organização de colaboradores e de pessoas nas organizações, né, nas empresas. Espero que todos estejam vendo a minha apresentação, caso não estejam vendo, é só me informar. Aqui está uma breve apresentação, né? Deixa eu só voltar aqui. Legal. Bom, como o Gustavo comentou, eu sou advogado, sou sócio do Bocati Oliveira Advogados, a gente está aí já quase 10 anos no mercado, atuando na área de direito empresarial, direito dos negócios,
e tem uma atuação voltada muito para a assessoria jurídica para empresas de inovação e tecnologia. Como primeiro tema que a gente vai comentar hoje, né, um pouco sobre a LGPD, esse é um dos temas mais comentados e falados aí dos últimos 2, 3 anos na área jurídica em geral, né, realmente chama a atenção como as pessoas se interessam pela questão da proteção de dados, frente aí toda a nossa vivência, né, voltada à utilização de plataformas de tecnologia, rede social, enfim, toda a nossa conexão que veio aí a aumentar em razão da própria pandemia e de toda a mudança da estrutura de trabalho, né, que vivenciamos. E, de forma objetiva, a ideia é passar um pouco para vocês, nesse primeiro ponto, antes de adentrar no VEST, o que é a LGPD, né? Eventualmente, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, conhecem, já estão aplicando os conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas, né? Mas a ideia, então, é que a gente faça um panorama geral e, logicamente, oportunize aí que, eventualmente, vocês possam fazer perguntas, né? Como o Gustavo comentou ali no início, a ideia é que a gente tenha um espaço de até 30 minutos aí para que a gente possa tirar dúvidas e conversar sobre os dois temas aqui indicados hoje. Bom, mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados de forma mais abrangente, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que foi aí promulgada no ano de 2018, que entra em vigência em 2020, com sanções, ou seja, penalidades que começaram a ser aplicadas agora em 2021, e é uma lei que, como o próprio nome já diz, visa regular como empresas e pessoas utilizam os dados pessoais de outras pessoas com um propósito bem específico, né? Proteger esses dados, né? E eu acho que um dos aspectos importantes para iniciar é a gente entender o que é um dado pessoal para a LGPD, né? Então, um dado pessoal para a LGPD, como o próprio texto da Lei Geral de Proteção de Dados já traz, é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, né? Então, assim, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas e como, né, os empreendedores precisam conhecer esse novo estatuto legal, é importante a gente ter essa definição, né? O que ela visa? Ela visa realizar, instituir ou ser um instrumento de proteção de dados pessoais, e dado pessoal para a LGPD é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural. E aí é importante a gente já fazer uma exclusão aí quando nesse termo, né, pessoa natural. O que é uma pessoa natural? É qualquer pessoa, né, física, não pessoa jurídica, não é uma empresa, não é uma informação necessariamente de uma empresa, mas de pessoas, né? Então, quais pessoas, né? Todos nós. Na verdade, a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados é nos proteger enquanto usuários de determinados serviços, de determinados produtos, para que os dados fornecidos, né, que fornecemos a todo momento, eles sejam utilizados de uma forma adequada, né? E aí, esse é um outro aspecto importante a se entender quando a gente fala de proteção de dados. Não significa que hoje é impossível se utilizar ou não se deve utilizar dados pessoais. O que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece a partir desses instrumentos é possibilitar que essa utilização de dados pessoais seja realizada de uma forma correta, de uma forma que preserve os interesses do titular, né? O titular é toda aquela pessoa que possui, que é o proprietário dos dados, né? Então, toda informação relacionada a meu nome, meu CPF, né, todas aquelas informações que relacionam a minha pessoa, sejam elas objetivas, por exemplo, como nome, CPF, ou própria condição de saúde, uma orientação sexual, uma filiação de partido político, qualquer informação que possa relacionar a minha pessoa, né, enquanto pessoa natural, é considerado um dado pessoal que deve ser, portanto, protegido, né? E a LGPD, ela tenta, então, instituir mecanismos para que o tratamento desses dados pessoais sejam realizados, né, o tratamento seja realizado de uma forma adequada. Aí a gente já falou, então, o que é um dado pessoal, e é importante a gente falar também o que é um tratamento de dado pessoal para a LGPD, né? Então, o próprio texto também da Lei Geral de Proteção de Dados,
estabelece que o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais que representem uma coleta, uma produção, uma recepção, né? Várias ações. Eu até coloquei ali algumas indicações mais destacadas, né? A coleta de um dado pessoal, a utilização, o mero acesso a esse dado pessoal representa um tratamento, a distribuição, o arquivamento, né? O armazenamento, enfim. O conceito de tratamento, então, vem a ser um conceito amplo que compreende praticamente qualquer ação que eu possa praticar que envolva algum tipo, né, de tratamento de dados pessoais. Então, o mero acesso, por exemplo, de um funcionário a um dado pessoal ou, né, da empresa a um dado pessoal representa o tratamento de dados pessoais. E por que é isso importante, né? A perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados é exatamente determinar que esse tratamento de dados pessoais ocorra de uma forma adequada, né, visando aí a proteção dos interesses do titular. E quando, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento pode acontecer? Basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece, no geral, 10 hipóteses, e aqui eu elenquei algumas delas mais relacionadas às empresas, às organizações privadas, porque é importante também dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica exclusivamente às empresas, ela se aplica, por exemplo, à administração pública também, né? E aí existem algumas autorizações específicas para a administração pública no tratamento de dados, mas quando a gente está falando aqui de empresa, né, de empresários, de pessoas que estão aí no mercado e têm esse contato com dados pessoais, dados de terceiro, é importante considerar, então, que existem algumas autorizações da Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente possa fazer esse tratamento. A primeira delas, e talvez seja a hipótese mais clara, mais clássica até, é a do consentimento do titular. Então, toda vez que eu tiver um consentimento do titular, ou seja, a autorização expressa da pessoa que é proprietária desses dados, eu posso realizar o tratamento de dados. Eu posso realizar a coleta, eu posso realizar o arquivamento, o armazenamento, transmitir para alguém, né, ou destruir, enfim. Sempre quando eu tiver o consentimento do titular, eu posso realizar, então, esse tratamento. Porém, o consentimento do titular não é a única hipótese que me autoriza a tratar dados pessoais de alguém, né? E isso é muito importante de falar porque algumas pessoas dizem, né, e até passam essa informação que não é verídica, que a partir da LGPD a gente precisa pedir consentimento de tudo. Então, toda vez que eu for coletar o dado de alguém, eu preciso necessariamente pegar o consentimento dessa pessoa. E isso não é verdade. Por quê? Existem outras hipóteses que me autorizam a realizar o tratamento de dados. Por exemplo, para cumprir uma obrigação legal. Então, existe uma lei, por exemplo, que me obriga a realizar a coleta, o arquivamento e o armazenamento de um dado pessoal de alguém. A exemplo né, de uma informação de saúde. Se eu tenho um atestado médico, eu sou obrigado, né, por exemplo, a arquivar esse atestado por um determinado período de tempo, né, do meu funcionário. Então, há uma lei que me obriga a realizar o tratamento dessas informações pessoais, né, do meu funcionário e, portanto, eu não preciso do consentimento expresso dele nesse caso, né? Então, essa é uma hipótese que excede, né, o próprio consentimento. Ou, por exemplo, quando eu preciso dessa informação para executar um contrato. Então, eventualmente, eu posso precisar, para executar um contrato, do nome da pessoa, do CPF da pessoa, do endereço dela, de alguma informação pessoal, que qual é a justificativa para que eu realize o tratamento? A ser vinculado à execução do meu contrato. Ou seja, eu fui contratado, por exemplo, né, para realizar determinado serviço, e para que eu realize determinado serviço, eu necessariamente vou precisar ter acesso a informações pessoais de alguém. Logo, eu não preciso necessariamente do consentimento dessa pessoa, porque integra a execução do contrato, né, integra a entrega, né, do meu serviço, realizar o tratamento dessas informações pessoais, né? Uma outra hipótese que a Lei Geral de Proteção de Dados apresenta para que a gente
seja autorizado a realizar o tratamento de dados pessoais, é quando essas informações sejam necessárias para algum processo judicial ou administrativo. Então, vamos imaginar uma hipótese em que estou realizando tratamento de dados, né, um arquivamento, acesso, armazenamento, de uma informação de um funcionário, por exemplo, né? E eu, a partir da demissão desse funcionário, mantenho essas informações na minha empresa, ainda que não tenha o consentimento dele. Por que eu preciso manter essas informações na minha empresa? Porque, eventualmente, esse funcionário pode vir a ajuizar um processo, né, judicial, requerendo aí algum tipo de indenização, pagamento de verba trabalhista e tudo mais. Logo, eu preciso dessas informações para me defender, né? Então, a LGPD sabendo dessa situação, autoriza, né? Então, para que você possa se defender no processo judicial, é lógico que você precisa manter essas informações. Uma outra hipótese que eu acho interessante é essa hipótese da proteção da vida ou incolumidade física do titular. Vamos imaginar a seguinte situação, também ainda voltado a um exemplo voltado à questão interna da empresa. Imagine que na minha empresa algumas pessoas têm algum tipo de deficiência física, né? E eu preciso, de alguma forma, ter acesso a essas informações dessa pessoa para conseguir disponibilizar um ambiente físico adequado para que essa pessoa tenha condições de desempenhar esse trabalho na minha empresa, preservando a saúde dessa pessoa, né? Então, eventualmente, eu preciso saber qual é o tipo de doença, de deficiência que essa pessoa tem, qual é o tipo de acesso que tem que ser adaptado a essa pessoa para que ela possa ingressar na empresa, para que ela possa desempenhar uma atividade na empresa. Logo, a Lei Geral de Proteção de Dados vai permitir de forma tácita que eu realize esse tratamento de dados, né? Que eu tenha acesso a essa informação, que é um dado pessoal. Quando eu estou falando de uma situação ou de uma informação relativa à saúde de alguém, eu estou falando de um dado pessoal que deve ser tratado de uma forma adequada e excepciona, então, a LGPD essa possibilidade de tratamento desse dado pessoal. Também, quando a gente está falando ainda de algum tipo de empresa que atue na área da saúde, né? Então a gente está falando, por exemplo, de um consultório médico, de uma empresa voltada à área de saúde, uma health tech, algo do tipo, é também autorizado o tratamento de dados para tutela da saúde. E aí é um pouco mais geral, né? Eu posso, eventualmente, realizar o tratamento de dados para que eu tutele a saúde né, dessa pessoa que é proprietária dos dados, por exemplo, evitando aí que ela tenha algum problema e tudo mais. Então, além do consentimento, eu sou autorizado a realizar esse tratamento de dados. As últimas duas hipóteses para a gente encaminhar esse assunto da LGPD se referem ao legítimo interesse, ou seja, toda vez que eu consiga comprovar que para que minha organização consiga desempenhar adequadamente, né, o serviço para o qual ela se propõe, eu preciso realizar aquele tratamento de dados, significa que minha empresa tem um legítimo interesse de realizar esse tratamento. Então, há aí uma exceção que me autoriza a realizar o tratamento de dados pessoais, embora eu possa ou não ter o consentimento do titular para esse caso. E o último caso é para a proteção do crédito. Então, a gente sabe de situações nas quais as empresas precisam verificar qual é o histórico de empréstimos realizado por determinado cliente, se o nome desse cliente ele está numa lista de inadimplentes, né, nos famosos Serasa, SPC e tudo mais. Quando eu tenho acesso a essa informação, eu estou tendo acesso a uma informação pessoal, a um dado pessoal, né? Não necessariamente eu vou ter o consentimento do meu cliente para realizar essa busca. Mas eu preciso do consentimento do meu cliente? Não, porque a LGPD excepciona, autorizando que eu, enquanto empresa, possa realizar essa verificação e essa análise da informação, né? Então, acho interessante também que a gente tenha conhecimento dessa possibilidade de tratamento de dados pessoais, né? E beleza, o que eu faço com tudo isso, né? Para a gente também encaminhar para o tema do vesting. Quando a gente está falando de LGPD, de proteção de dados, a gente está falando de adequação, ou seja, significa dizer que eu, enquanto empresa,
preciso reavaliar os meus processos internos e analisar se esses processos internos estão adequados ou não àquilo que determina a LGPD, aquilo que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. E onde vai estar o problema, né? Pensando aqui, por exemplo, nas hipóteses de tratamento dos dados pessoais. O problema vai estar, por exemplo, quando eu estou realizando um tratamento de dados que não se enquadre em nenhuma dessas hipóteses. Então, por exemplo, né, eu estou realizando o tratamento de dados de um cliente, e aí vamos supor, né, eu tenho um aplicativo, um site onde eu coleto as informações das pessoas que acessam, e eu não peço o consentimento da pessoa, não tem uma lei que me obrigue a realizar esse tratamento, eu realizo porque eventualmente é interessante para o meu negócio, né? Eu não tenho um contrato com a pessoa eventualmente para executar, né? Eu não vou necessariamente ser processado por ela, né? Talvez essa pessoa nunca mais volte a acessar meu site. Enfim, a gente avalia num processo, por exemplo, que não há nenhuma base legal que justifique aquele tratamento, aquele acesso à informação. A partir dessa avaliação, aí a gente vai ter que adotar medidas de adequação das atividades da empresa àquilo que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E instituir ações para adequar as atividades da empresa a essa obrigação. Então, no caso, por exemplo, de um site, a gente pode pensar na instituição de uma política de privacidade, onde o usuário desse site ele vai ter as informações de como esses dados são tratados, né, para que eles são tratados, onde eles são armazenados, qual o nível de segurança, né, ele seja informado de que essas informações pessoais dele são utilizadas. Né? Então, isso que se torna aí relevante pensar quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, né, e das ações que as empresas precisam tomar a partir do conhecimento desse novo estatuto legal. Né? Eventualmente, caso tenha passado de uma forma muito rápida para algum ponto, ou ficou um ponto muito técnico, fico à disposição para responder aí as perguntas nos nossos minutos finais. Né? Mas esse eu acho que é um panorama interessante para a gente começar a pensar sobre a LGPD e entender um pouco mais do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E já adentrando ao tema do vesting, né, um outro instrumento muito importante quando a gente fala de promoção de atividades nas empresas, é interessante a gente pensar um pouco de como está o mercado, né? Principalmente quando a gente fala de um mercado voltado à inovação e tecnologia. Eu gosto de apresentar essas informações porque elas representam aí um termômetro do mercado de tecnologia e inovação no Brasil e a demanda por profissionais e retenção de talentos. Né? Então, essas informações aqui obtidas aí pelo levantamento da Cato, a consultoria de recrutamento, que informa que no ano de 2020 cresceu mais de 600% a procura, né, de profissionais da área de tecnologia, de cientistas de dados, por exemplo, ou de 517% para desenvolvedor e tudo mais. Ou seja, a gente teve aí um aumento expressivo do número de vagas voltadas aí para pessoas da área de tecnologia. Da mesma forma, segundo o relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, há um déficit de profissionais que pode chegar a 260 mil até 2024. Né? E também acho legal até uma reportagem que foi vinculada no canal Tech no início do ano, essa informação de que haverá um colapso nas áreas de TI e inovação no pós-pandemia, e a justificativa do Fernando, que escreveu esse artigo, se refere exatamente pela falta de bons profissionais ou de profissionais da área de tecnologia para atender a demanda do mercado e das empresas né, diante aí do aumento expressivo da utilização de tecnologia para o desenvolvimento, né, das necessidades sociais aí pós-pandemia. O que isso significa? Né? Significa que as empresas precisam pensar em estruturas de retenção, né, seleção e retenção de talentos. Né? Quando a gente fala principalmente de empresas de inovação e tecnologia e de startups, a gente precisa compreender quão importante pensar em estruturas que eu consiga convencer, né, pessoas a abraçarem esse sonho, abraçarem esse projeto conosco. Né? E aí eu acho legal essa frase, né? É melhor ser dono de 100% de nada
ou de 80% de algo que vale, né, 100 mil reais, ou que vale alguma coisa, né? Esse é o grande dilema quando a gente está falando do vesting e, de forma geral, de programas de partnership, né? Por quê? Porque, só adentrando um pouco mais no conceito, né, o que é o vesting? O vesting, ele é uma estrutura onde eu forneço a possibilidade de que pessoas, sejam elas empregadas ou não, se tornem sócias ou acionistas do meu negócio, né? Então, a partir de determinadas condições, essas condições a gente vai abordar mais à frente, eu possibilito que pessoas estratégicas no meu negócio possam adquirir participação societária, né, sendo aí, virando aí proprietários desse negócio, né, virando sócias e, logicamente, auferindo aí uma maior vantagem, um maior recurso financeiro em razão da propriedade de parte da empresa, né. Por que é importante pensar nisso, ou por que essa é uma estrutura relevante para os negócios hoje? Logicamente, quando a gente fala de incentivo de pessoas e retenção de talentos, essa não é a única estrutura, né? Mas é uma estrutura importante pensando no contexto atual. Eventualmente, a gente pode observar que quando a pessoa ela tem essa possibilidade de se tornar dona do negócio, há aí um incentivo para que que essa pessoa consiga aí entregar mais para esse negócio e ver um senso também de futuro, né? Não somente algo que seja passageiro, afinal de contas, ninguém pensa em criar ou ser dono de um negócio para algo que é exclusivamente por alguns meses, né? Então a ideia é que a gente construa estruturas onde eu convença pessoas a abraçarem esse sonho, esse projeto comigo, né? E o vesting possibilita então que essa pessoa ou pessoas específicas se tornem proprietárias ou donas, né, da empresa. E aí é importante a gente falar, né, como que se torna sócio de uma startup. Eu posso integralizar capital, ou seja, eu vou criar uma startup, eu vou criar uma empresa, integralizar capital, né? E aí a gente vai dividir, por exemplo, eu posso ter um sócio, eu posso não ter sócio, e aí, mas criar esse negócio do nada. Eu posso adquirir esse negócio de um terceiro, então, eventualmente, eu posso ter acesso a determinada empresa que um sócio está saindo da empresa, está vendendo a participação, e vou lá e adquiro. Ou eu posso, a partir de um contrato ou uma cláusula de vesting, que é o que a gente vai comentar hoje, né, me tornar dona dessa empresa, né, dono dessa empresa, a partir dos critérios ali definidos no contrato, né? Então, é um mecanismo interessante exatamente para permitir esse crescimento, né, de pessoas específicas dentro do negócio. Aqui eu já falei um pouco do que é, né? E o vesting, ele tem algumas utilidades. Ele pode ser utilizado, por exemplo, entre os próprios sócios. Então, a gente pode pensar numa estrutura em que, por exemplo, eu sou sócio de determinada empresa num percentual de 2, 3%, e a partir das condições de vesting, há ali a possibilidade de aumentar essa participação. Então, eventualmente, eu tenho 5% hoje, e a gente estabelece que daqui a 2, 3 anos, ou um ano, enfim, todos esses critérios, eles são decisões de negócio, é importante dizer isso, né? Mas há a possibilidade de eu aumentar essa participação societária e, logicamente, ser dono de uma parcela maior do negócio, né? Eu, enquanto já sócio, ou também de um terceiro, né? Eventualmente uma pessoa que ainda não é sócia, mas que, a partir das métricas ali estabelecidas no contrato, eu consigo, então, vir a ser sócio desse negócio, a partir das métricas estabelecidas e dos percentuais que a gente pode estabelecer, né? Só que também, né, e eu gosto sempre de frisar esse ponto, acho que esse é um dos aspectos mais importantes quando a gente fala de vesting. E aqui, pensando numa estrutura, e talvez uma estrutura que eu estou falando mais aqui, né, para empresários que estão aí criando ou desenvolvendo já seus negócios há algum tempo e que pensam em... Deixa eu só botar meu computador para carregar aqui. Mas empresas que pensam em instituir esses mecanismos de vesting, né, oferecendo aí a terceiros essa possibilidade de se tornarem sócias e proprietárias do negócio, né? E aí é sempre importante trazer essa ressalva, né? O exercício do vesting, ele vai tornar aquela pessoa sócia da empresa, né? E qual que é a relevância disso?
Porque sócios têm direitos. Então, todo sócio ele vai ter direito a uma distribuição de lucro, né? Ele vai participar das deliberações, ele vai escolher os administradores, ele vai, por exemplo, decidir sobre as operações de compra e venda do negócio, os investimentos, né? E é importante dizer isso por quê? Porque, eventualmente, a gente vê na prática a instituição de programas de vesting em que eu ofereço, por exemplo, ao meu empregado, ao meu colaborador, a possibilidade dele, daqui a 2 anos, por exemplo, 2 anos, adquirir participação societária do meu negócio, e eu não posso esquecer que essa pessoa ela vai sair de uma posição em que hoje ela é colaboradora para uma posição de sócia e proprietária do negócio. Ela vai ter esse poder de decisão sobre a empresa também, logicamente nos limites que a gente vai estabelecer e nos limites também de percentual que ela tem do negócio, né? Mas ela vai sim ser sócia, né, da empresa. Então, essa migração, né, da figura de uma pessoa enquanto colaboradora para sócia é importante ser pensada, né? A gente não pode utilizar o vesting como uma carta coringa que a gente pode dar para todo mundo sem refletir sobre as consequências disso no futuro, né? Eventualmente, e principalmente que essa pessoa ela vai sair de uma posição de colaboradora ou de um terceiro para ser dona do negócio, do meu negócio, né, que deixa de ser só meu e se torna nosso, né? Então isso é muito importante de que seja refletido. E quando a gente vai pensar numa estrutura de vesting, ou numa política de vesting na empresa, existem algumas condições que são indispensáveis na hora de estruturar, né, de negociar com essa pessoa, de inserir no contrato e de que essas condições estejam muito claras para todo mundo. A primeira delas é o CLIF, né, a definição do prazo mínimo para aquisição do direito de exercício de compra da participação. Ou seja, eu preciso definir, precisa estar muito claro entre todas as partes, qual que é o prazo para o exercício do vesting. Ou seja, se eu recebo o vesting, se eu recebo o direito ao vesting, a aquisição de uma participação societária no negócio, é muito importante que esteja claro entre as partes quando esse exercício vai acontecer, ou vai ser possível que aconteça. Então a gente precisa estabelecer, por exemplo, que no mínimo, né, precisam decorrer 2 anos para que o exercício aconteça. Então, antes dos 2 anos, eu não posso exercer o direito à aquisição de participação societária. Eventualmente, se eu saio do negócio, por exemplo, eu perco esse direito, né? Tudo isso precisa estar muito claro entre as partes e, principalmente, né, está muito claro no contrato estabelecido entre as partes. Outro aspecto também muito importante a se negociar quando a gente está falando do vesting são os limites para opção de compra de participação societária. Então, legal, eu vou dar o direito para uma pessoa a que ela se torne sócia daqui a 2 anos. Mas de quando? Qual percentual? Né? Eu preciso pensar nesse percentual por algumas razões. Essa pessoa ela vai ficar limitada a esse percentual. Então, se eu estou oferecendo 5% do negócio para essa pessoa, ela não vai poder exigir 6%, 7%, 8%. Né? O limite ali que a gente está estabelecendo é 5%. Eu posso até dar mais? Posso. Mas aí é uma decisão minha que pode ser exercida no futuro ou não, né? Enquanto dono do negócio hoje. Mas é preciso estar muito claro ali entre as partes. O segundo aspecto também a se pensar quando a gente fala de vesting, e aí muito focado nas startups, é entender que o equity, né, a participação societária, o cap table da empresa nas startups, é algo muito delicado e que precisa ser programado, precisa ser projetado. Por que isso? A gente sabe que, principalmente nas rodadas de investimento, o cap table, né, a participação societária, os percentuais que integram, né, que formam essa empresa, ficam comprometidos. Então eu preciso pensar, por exemplo, quantas rodadas de investimento minha startup vai fazer. Por quê? Cada rodada, eventualmente, as pessoas vão ser diluídas, né? Então hoje eu tenho 100%, eventualmente eu planejo uma rodada de investimento que vai comprometer 15% dessa participação, ou seja, de 100 eu vou ter 85, eventualmente a empresa ela planeja aí 2, 3, 4 rounds de investimento, cada rodada vai comprometer mais ainda a minha participação, ao mesmo tempo eu preciso projetar vesting, eu preciso pensar quantos por cento de vesting vão ser dedicados, vai ser dedicado aos colaboradores, por exemplo, pessoas estratégicas do meu negócio. Isso é muito importante colocar, né, na ponta do lápis, colocar ali no papel,
para que a gente não chegue num cenário em que eu não tenha controle nenhum do meu cap table, né? Não saiba, por exemplo, quantos por cento no final vai estar, né, com os founders. Então eu preciso estruturar isso muito bem para que eventualmente daqui a 2, 3 ou 5 anos, não chegue uma situação em que todo o vesting consumiu uma parcela muito relevante do negócio, ao mesmo tempo eu já participei de rodadas de investimento e meu equity está comprometido ali em mais de 50%, né? Então, planejamento, né, é um dos aspectos importantes quando a gente fala de estruturação do vesting também, e a partir de uma visão mais holística, né, uma visão que a gente não está pensando só no vesting, a gente está pensando na função do equity para a empresa no geral. Outros aspectos importantes, né, o preço e as condições para pagamento, ou seja, quando a gente está falando de aquisição de participação societária, eu estou falando necessariamente de uma pessoa que está adquirindo a participação. Né? Eu não estou doando para essa pessoa uma participação. Eu estou falando para ela que, né, no exemplo que a gente está colocando aqui, daqui a 2 anos essa pessoa vai ter o direito de adquirir 5% do meu negócio. Por quanto? Né? Isso é importante também que a gente defina logo de antemão. O que é natural que aconteça, né, e até como política de incentivo, é que aconteça um desconto, né, considerando o valor da empresa. Ou seja, se eu estou permitindo que uma pessoa daqui a 2 anos adquira 5% ou 10% do negócio, como forma de incentivo a essa pessoa, é legal que quando ela for pagar pelos 10%, né, eventualmente ela não pague o preço de mercado desses 10%. Posso estabelecer que o preço vai ser o preço de mercado? Posso, né? Mas uma das políticas de incentivo que funciona bem, né, nas empresas é estabelecer uma métrica de desconto. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer que daqui a 2 anos a pessoa vai adquirir 10% do meu negócio, só que esses 10% no valuation, né, ele vai chegar lá, sei lá, o negócio vai estar valendo 1 milhão, 10%, portanto, vai valer 100 mil reais, só que ao invés da pessoa pagar 100 mil reais, pelo fato dela ter permanecido no negócio, colaborado, né, vestido a camisa, ter sido uma pessoa estratégica nesse negócio, nessa empresa, ela não necessariamente vai ter que pagar 100 mil reais. Então a gente pode estabelecer um valor menor, condições mais atrativas, né? Tudo isso é legal a se pensar, mas todas essas condições precisam estar no contrato, né? Isso é algo que eu chamo bastante atenção para que, eventualmente, no futuro não venha a ter problemas. Outro aspecto que eu acho essencial quando a gente fala de vesting é quais são as hipóteses que vão levar à perda do direito de compra de participação. Eu já citei aqui uma, por exemplo, né? Se eu estou falando de um vesting que vai ser exercido daqui a 2 anos, o que significa, por exemplo, se a pessoa deixar esse projeto nos próximos 12 meses? Né? Ela pode, eventualmente, deixar o projeto daqui a 1 ano e no segundo ano bater na porta lá da empresa e falar, olha, você lembra que você me deu um vesting? Eu quero exercer esse vesting agora. Como que você vai impedir que essa pessoa não exerça ou que não te cobre isso? A partir da métrica estabelecida no contrato. Então é muito importante que na negociação feita com a pessoa, né, no contrato estabelecido, esteja muito claro que, eventualmente, se essa pessoa saia do projeto, né, saia da empresa, seja, enfim, demitida ou se demita, ou é um prestador de serviço PJ, por exemplo, e deixa de prestar o serviço, vai fazer alguma outra coisa, ele perde o direito de compra de participação societária. Né? Então, é importante a gente estabelecer muito claro quais são as condições para a perda desse direito. E também outro aspecto que eu acho legal de se colocar nessa negociação é o que vai acontecer com a mudança inesperada da empresa. Então, a gente pode pensar numa estrutura em que eu, sei lá, dou um direito de vesting para os meus colaboradores e falo ali, olha, os colaboradores vão ter direito a adquirir 10% de participação societária no meu negócio daqui a 2 anos. Mas e se daqui a 12 meses minha empresa recebe uma proposta muito boa para venda? Ou um investidor estratégico aparece querendo comprar um percentual muito relevante do negócio. Né? Eventualmente, se eu não estabeleço no contrato de vesting que essas hipóteses levariam à perda, né, do direito de vesting,
A pessoa que adquiriu, né, esse direito, que foi ali concedido o vesting, pode vir a exigir, nesse prazo lá estabelecido de 2 anos, esse direito de adquirir, né? Então é muito importante estabelecer, por exemplo, o que vai acontecer com o vesting caso eu venda a empresa, né? Eventualmente entre um investidor que não vai anuir com vesting ou algo do tipo. Então, essas situações precisam estar claras. Quando a gente fala de vesting concedido a um colaborador, a um empregado, é muito importante estruturar algumas questões específicas, porque aqui a gente está falando de uma relação de trabalho, né, onde a gente sabe que é uma relação um pouco mais delicada, uma relação jurídica mais delicada, né, onde o trabalhador é visto a partir de uma posição de hipossuficiência, né, uma estrutura onde o empregador tem um controle sobre as atividades ali muito maior. Então, quando a gente fala de vesting conferido a uma pessoa que hoje está na função de empregado, a gente precisa detalhar de forma muito específica as condições para aquisição, principalmente o preço, né? O vesting ele não pode ser gratuito, né? Sob pena de ser considerado como salário. E quando a gente está falando de uma consideração de uma verba como essa como salário, a gente está falando de consequências financeiras para o negócio, por exemplo, como a equiparação de salário, né, o pagamento de alguma verba indenizatória, trabalhista, em relação ao vesting. Então, eu preciso estabelecer que, olha, ainda que não seja um preço de mercado, ainda que não seja um preço extremamente fechado, esse preço vai existir, né? O empregado ele vai vir a adquirir a participação societária, mas pelo preço estabelecido no contrato. É importante que tenha ali a indicação de preço, né? Também, como eu comentei já, estabelecer as consequências da saída do empregado é muito importante, porque eventualmente esse empregado ele pode ser demitido ou se demitir e vir a exigir depois desse fato o exercício de compra de participação societária. Então, se eu não estabeleço ali, por exemplo, que se esse empregado sai do negócio, ele perde o direito de vesting, eu posso ter um problema no futuro. E os mecanismos auxiliares ao vesting, como eu comentei um pouco do CLIF, né? O CLIF é essa definição de um tempo mínimo para que a opção de compra seja exercida. Então aqui a gente tem um exemplo de cláusula, só para que vocês entendam qual é a métrica de negociação que a gente faz quando a gente pensa num vesting e na atribuição de um CLIF, né? A gente pode falar, por exemplo, que decorrido o período de tantos meses, a parte terá o direito à opção de compra do percentual de tantos por cento da sociedade. Aqui a gente está estabelecendo o período, né? Quantos meses precisam decorrer ou quantos anos precisam decorrer para que o vesting seja exercido, quem que vai ser beneficiário desse vesting, ou seja, é o empregado tal, né, é o colaborador tal, é o prestador de serviço tal, é o sócio tal, né, e qual que é o percentual que ele vai poder adquirir da empresa a partir da implementação dessas condições. A gente também pode pensar numa definição de um acontecimento específico para que ocorra a opção de compra. Antes eu falei de um período temporal, né? A gente pode também estabelecer, além do período temporal, condições de mercado. Então a gente pode falar, por exemplo, que, né, supondo aqui um exemplo, se a empresa atingir um faturamento superior a 2 vezes mais do que a empresa teve no ano passado, ou se a empresa recebeu um investimento que possa ser relevante para a promoção das atividades, se a empresa crescer tantos por cento e tudo mais, essa pessoa vai também ter o direito à adquisição de participação societária. Isso funciona como um incentivo, né, para que esses colaboradores ou para que os prestadores de serviço acreditem, né, mais no negócio, enfim, vistam essa camisa de uma forma mais contundente para que aquele objetivo inicial aconteça e a partir de determinada estrutura ele venha a ser sócio do negócio. E aí quando a gente fala de ser sócio do negócio, né, de ser dono do negócio, é muito legal e existe um incentivo muito importante a se passar, né? Porque imagine as empresas que a gente vê, né, no noticiário todo dia, que se tornaram unicórnios, que, enfim, atingiram um patamar muito legal no mercado, que vem recebendo aportes. Imagine aqueles funcionários ou aqueles colaboradores lá do início, quando a empresa praticamente não era nada, que tiveram ali a concessão de um vesting, né? E eventualmente hoje eles podem aí virar sócios desse negócio. Não é algo extremamente legal, né? Extremamente vantajoso pela perspectiva financeira. E é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando de vesting, né? É a possibilidade de alguém que hoje está abraçando esse negócio, que está aí acreditando nesse negócio,
que venha se beneficiar juntamente com a empresa do crescimento da própria empresa, né? Então, eventualmente, a empresa que se torna aí uma empresa relevante no mercado e, logicamente, vai crescer o valor do negócio, essa pessoa que lá no início acreditou na empresa, ela também vai se beneficiar, né? Então, acho que todo mundo ganha nessa situação. E aí, a questão da documentação do vesting é algo importante a se falar, né? É importante que a gente sempre faça contratos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um vesting concedido a sócio, a gente tem que falar de um acordo de sócios, eventualmente, de um contrato de vesting, onde a gente fale tudo isso que a gente comentou aqui, né? Mas de alguma forma que tudo isso esteja documentado em alguma espécie de contrato. Como prometido, eu acho que é importante a gente, vou interromper o compartilhamento, a gente passe aqui para as perguntas e comente um pouco mais aí sobre as questões aqui colocadas.